Então, sejam todos bem-vindos. Como eu sempre falo, minha intenção aqui é ajudar vocês a entrarem no mundo do petróleo, vocês profissionais de segurança e meio ambiente, que estão querendo, têm esse desejo, têm esse sonho de entrar para a indústria do petróleo. Tudo que eu faço aqui é para ajudar vocês nesse caminho. Para quem não me conhece, eu sou Stephanie Sargo e hoje o tema é: eu não tenho experiência e por isso não consigo entrar no mundo do petróleo. Será? Será que isso é verdade? Eu escuto muito falar isso. Então, para começar, eu vou especificar, definir melhor o que é essa situação, esse impasse que a gente se depara na indústria quando nas vagas vem escrito que precisa de experiência. É nessa hora que a gente, quando não tem experiência na indústria do petróleo, a gente trava e fica ali com receio de se candidatar. Você está tentando a sua primeira vaga, ou porque você ainda não tem experiência na indústria do petróleo, ou porque você está começando a sua carreira, e aí você trava, não se candidata e entra naquele ciclo de que eu não consigo uma vaga porque eu não tenho experiência, eu não tenho experiência porque eu não consigo uma vaga. Então, aí você nem tenta aplicar para nenhuma vaga, porque você está nesse ciclo, fica rodando em círculos, fica tentando achar a saída para adquirir essa experiência prévia, na função dentro da indústria, já que todas as vagas que a gente vê por aí, a maioria delas pede alguma experiência para trabalhar. Vocês já passaram por isso? Eu imagino que muita gente aqui já tenha passado por isso, Então, eu não estou falando aqui daquelas vagas offshore que pedem mínimo 2 anos embarcado, porque essa eu já mostrei esse cenário, já mostrei aqui diversas vezes para vocês qual é o caminho para esse tipo de vaga. Esse tipo de vaga, realmente, a experiência na indústria é muito importante. Então, você precisa entrar pelo onshore para conseguir sua vaga offshore. Esse é o caminho mais rápido e mais fácil. Quem tenta direto, sem experiência nenhuma, uma vaga no offshore, sem ter passado por onshore, a probabilidade de você conseguir é baixíssima. Existem pessoas que conseguem, mas eu, por exemplo, nunca conheci uma que não tivesse passado antes pelo onshore. Então, como é que a gente faz para superar esse desafio, de sair desse ciclo de não ter experiência porque não me dão uma vaga e não consigo uma vaga porque eu não tenho experiência? Então, para começar, você precisa entender por que as empresas pedem experiência. Algumas delas, os projetos são curtos, ou porque o projeto é de um custo alto, então ele não tem nem tempo, nem dinheiro para investir no desenvolvimento daquela pessoa, e eles precisam de agilidade. Por ser curto, eles precisam contratar rápido, então não tem tempo de esperar aquela pessoa adquirir experiência. Então, muitas das vezes, a gente só está aplicando para a vaga errada. Se a gente não avalia esses pontos, se a gente não consegue entender essas circunstâncias da empresa, a gente vai ficar mirando em vagas erradas, ao invés de selecionar aquelas que estão adequadas ou procurar aquelas que estão mais alinhadas com o nosso objetivo. Outro ponto importante é a gente buscar as vagas que estejam alinhadas com o nosso nível de carreira. Se você acabou de se formar, não adianta você querer uma vaga de coordenação, ou se você tem uma vaga, se você tem experiência como estagiário e aí você quer buscar uma vaga de liderança, de coordenação. Um passo de cada vez, a indústria não contrata assim. Então, você realmente, se você quer entrar na indústria, o seu foco tem que ser nas vagas de entrada. O que são vagas de entrada? Aquelas vagas que contratam pessoas sem experiência ou com pouca experiência, que são os estágios, as vagas de trainee, as vagas de profissional júnior. Essa é a vaga para quem está começando na carreira. Então, outro ponto onde você consegue buscar essa experiência é fazendo trabalhos voluntários. E tem várias ONGs voltadas para a área de segurança e meio ambiente. Então, se você não tem nenhuma experiência ou você ainda está fazendo a faculdade e não conseguiu nenhum estágio, o trabalho voluntário é uma ótima oportunidade de você desenvolver habilidades e experiências que vão ser úteis na hora de você concorrer a uma vaga dessas de entrada, por exemplo, de um profissional júnior, se você já tivesse formado.
Outro ponto também, tem consultorias que tem vagas de profissional júnior. É muito comum você encontrar consultorias que têm estagiários, trazem muita experiência, dão muito trabalho, né, para essas pessoas, realmente testam, realmente botam no campo de batalha essas pessoas que estão querendo entrar na indústria. Então, consultorias, você pode dar também consultoria gratuita, por exemplo, se você já se formou, tem pequenos negócios que às vezes precisam do seu trabalho, do seu apoio, do seu serviço, isso conta como experiência. Porque uma coisa que eu já falei aqui, eu não sei se todo mundo acompanha isso, a gente também tem que tentar interpretar o que está na vaga, né? Muitas vezes ela vem escrito que ela só precisa ter experiência, ela não diz que é experiência em óleo e gás. Então, muitas vezes, se você já tem experiência como engenheiro, como analista de SMS, de SMA, ou como técnico de segurança ou técnico ambiental em outra indústria, muitas vezes você pode aproveitar essa experiência para aplicar para as vagas. Então, quem está na faculdade, empresa júnior, também é uma ótima oportunidade de você ganhar, adquirir alguma experiência que vai tornar o seu currículo um pouco mais robusto. Então, como eu estava falando, você pode aproveitar, né, a sua experiência, quem já tem alguma experiência na profissão ou na função. Se você já trabalhou em indústrias similares ou de alto risco, ou tanto na cadeia, né, de suporte, de apoio para a indústria do petróleo, também pode aplicar para as vagas. Todas essas experiências são muito válidas e são bem vistas. Você já não tem a falta de experiência. Se você, por exemplo, trabalhou numa empresa, numa indústria de siderurgia, ou numa petroquímica, ou numa indústria marítima, né, na parte marítima, por exemplo, de navios, a parte de transporte, de cargas. Então, você já tem alguma experiência que é útil para a indústria do petróleo. Por isso que é tão importante você fazer aqueles 2 primeiros passos, de você refletir sobre você, sobre a sua experiência, o que você tem a agregar e entender o que a indústria precisa, o que ela demanda desse profissional. É muito importante para você identificar em você quais são os pontos que você precisa melhorar e os que você já tem. Porque às vezes você não enxerga em você uma experiência que é válida para a indústria. Nós somos muitas vezes os primeiros a desmerecer as nossas experiências. Então, fazer esse processo de autoconhecimento e conhecer a indústria é muito importante para você sair desse ciclo de não conquistar uma vaga porque não tem experiência, não tem experiência porque não conquista uma vaga. Quando você está nessa fase de tentar adquirir experiência, você tem aquela meta, mas você não pode deixar de cogitar, dar pequenos passos até chegar naquela meta. Então, muitas vezes seu caminho não é linear, você não vai conseguir a sua vaga já lá onde você quer. Eu quero trabalhar embarcado, acabei de me formar, que nem muita gente me pergunta aqui, eu sou formada em engenharia de petróleo, ou eu tenho técnico em petróleo e gás, tecnólogo, e eu quero trabalhar embarcado. Não é assim, não é só porque você tem a graduação, você tem a formação técnica que você vai conseguir direto a sua vaga embarcado. Você tem pequenas outras etapas e outros processos a seguir até chegar. Isso é um caminho. Então, quando você entende que a indústria funciona assim e como é que é a trajetória do profissional que se gradua, ou que se forma, ou que tem essa capacitação técnica, fica muito mais fácil e mais rápido de você alcançar o seu objetivo. Então, se você já tem alguma experiência em indústrias similares, você não está partindo do zero. E mesmo assim, se você ainda tendo essa experiência e aplica, você entende que você tem essa experiência, que ela é aproveitável na indústria. E aí, mesmo assim, você não está sendo, você aplica para as vagas, mesmo assim, você não está sendo chamado para entrevista, então você talvez precise valorizar a sua experiência de uma forma melhor, escrevê-la de uma forma mais atrativa e demonstrar aquela aderência que eu sempre falo à vaga. Então, você tem que, de repente, traduzir um pouco ou melhorar a forma como você se expõe para o mundo. Você tem que melhorar o seu currículo, melhorar o seu LinkedIn. Então, pode ser que você não esteja sendo chamado não pela falta de experiência, mas por alguma questão técnica que você não tenha deixado clara ali no seu currículo e que você tenha. Vou te dar um exemplo. A gente, às vezes, tem a mania de escrever pelos jargões da área ou em códigos. Por exemplo, tenho certificação X. Aí tem lá um código da certificação. O recrutador não entende, ele não sabe da nossa área, ele é um recrutador de RH.
Se na vaga está escrito que você precisa ter a certificação, por exemplo, para trabalhar em laboratório ou para trabalhar com algum equipamento específico, você tem que escrever. Você pode até deixar os dois, você pode escrever o código do que você é certificado e, entre parênteses, escrever o que aquilo quer dizer, qual é o nome daquela norma, em que você efetivamente está habilitado. Então, muitas vezes, a gente tem os requisitos, a gente tem as experiências, mas a gente não está sabendo se comunicar. Então, quando a gente pensa na forma de entrar pela indústria, pelas consultorias, as consultorias, elas costumam chamar as pessoas capacitadas tecnicamente, mas sem experiência a bordo. Para embarcar, por exemplo. Por quê? Essa pessoa já demonstrou um robusto conhecimento, ela já tem ali, de repente, contatos, então quando a pessoa é muito capacitada tecnicamente, o estar a bordo, se ela tiver alguém para fazer o coaching, né? Se ela tiver muitas vezes o back dela ou por exemplo, na operação que eu trabalho agora, a gente tem 2 profissionais, né, da área de meio ambiente, um técnico ambiental e um observador de biota marinha. Então, recentemente a gente contratou um observador de biota marinha que não tinha experiência a bordo, mas ele tinha muito conhecimento técnico e para essa função é importante ter o conhecimento técnico. Como a falta de profissionais é muito grande nessa área, o que se decidiu fazer? Pegar esse profissional que é super competente tecnicamente e para a questão a bordo ele teve o coaching do técnico ambiental. Esse técnico ambiental acompanhou ele por toda a plataforma, todos os processos, fez a introdução realmente dele naquele mundo, né? Então, sempre que nos 6 primeiros meses dele ali, que a gente estava com o projeto com ele teve esse acompanhamento. Então, para a consultoria ambiental, tem a possibilidade de você, de repente, embarcar sem ter experiência embarcado, mas você precisa estar com o seu currículo perfeito, preenchendo todos, não ter nenhum gap ali. Então, para acessar essas vagas, né, em que você tenha de consultoria ou essas vagas, por exemplo, que são mais específicas tecnicamente, você precisa fortalecer o seu networking. Você precisa criar um plano robusto de comunicação, onde o seu currículo, LinkedIn, carta de apresentação, todos eles conversam com o descritivo da vaga. Por isso que os pilares para você entrar na indústria do petróleo são muito claros para quem já está lá dentro e para quem não tá, de repente não é tão claro assim, e são todos eles muito importantes. Não é só o networking que vai te fazer entrar, mas ele te abre a porta quando você já tem todas as outras etapas bem realizadas. Se você já fez o seu processo de reflexão sobre a sua carreira, definiu o seu mapa de carreira, definiu aonde você quer chegar, você sabe como é que a indústria funciona, então você sabe aonde você se encaixa naquela indústria, já tem um currículo bem escrito, um LinkedIn bem elaborado. Então, todas essas etapas são muito importantes. E aí, se eu for te dar um exemplo de pessoas que seguiram isso e que conseguiram entrar, tem esse caso que eu falei do observador de biota marinha que a gente contratou recentemente, mas tem eu como exemplo também. Isso foi o que aconteceu comigo em 2 momentos, tanto quando eu entrei a primeira vez, que eu tinha acabado de ser aprovada na UERJ, e aí me candidatei às vagas de estágio. Então, o estágio foi a minha primeira porta de entrada. A segunda vez, eu não mencionei ali antes, mas uma outra forma de você, eu vou mencionar mais na frente, uma outra forma de você conseguir entrar é pelo networking, fazendo os cursos voltados à área do petróleo. Se você não sabe como entrar ainda, ou não está encontrando formas de entrar que não sejam essas que eu falei, você fazer o networking se introduzindo na parte teórica, né? Fazer um curso com pessoas que já trabalham na indústria do petróleo, de repente buscar, ou qual foi a minha estratégia quando eu retornei pela segunda vez na indústria? Eu busquei um curso que profissionais da área de petróleo que estivessem na ativa, estivessem também buscando, que fosse alinhado com os meus objetivos de carreira e que me permitisse fazer esse network. Então foi uma forma que eu consegui de me introduzir na indústria do petróleo. E é uma forma que você pode usar também. CBSP e HILT às vezes tem, não é um curso muito específico, mas muita gente faz sem estar dentro da indústria. Então não seria para esse tipo de treinamento que eu tô falando, não é um treinamento, mas um curso mesmo.
Mais pra frente eu vou listar algumas opções que de repente vocês podem pensar que podem trazer isso de benefício e oportunidade. Um outro exemplo que eu não sei se vocês conhecem, se vocês sabem quem são as pessoas responsáveis na ANP, mas eu trabalhei com a atual superintendente da SSM, que é a Superintendência de Segurança e Meio Ambiente, da ANP. Ela trabalhou na Repsol, eu na verdade já trabalhava lá e ela entrou como trainee na Repsol. É um caso de sucesso, né? Ela hoje está como superintendente substituta, né? Ela é adjunta, mas como o superintendente está ocupando outro cargo, ela subiu para ocupar o cargo dele. Então, para você ver, a carreira dela se iniciou na indústria do petróleo. Ela, se eu não me engano, ela cursou engenharia de petróleo. Ela fez o projeto de trainee da Repsol Sinopec, a gente trabalhou junto lá. E aí, depois dali, ela seguiu a carreira dela na área do petróleo. Ela fez concurso para ANP e tudo mais. Mas ela começou com esse processo de trainee, né? Ela começou com uma vaga de trainee. Então, são exemplos que vocês podem buscar aqui na indústria e acontecem com todo mundo, acontecem o tempo inteiro. E aí você pode dizer, não, mas só entra quem tem indicação, que eu nem escuto muito. Não é só quem entra quem tem indicação. Entra-se também por essas outras portas que eu falei pra você. Só que indicação também é muito forte, assim como em qualquer outra. Por quê? A indicação nada mais é do que eu conheço uma pessoa, confio nela e por isso eu indico. E por isso eu referencio. Alguém prefere trabalhar com uma pessoa que não conheça do que com alguém que conheça, já que as duas, por exemplo, tenham as mesmas capacidades técnicas? Ninguém, em nenhuma indústria isso é diferente. Então, a indicação é forte, mas assim como em qualquer outra indústria. Então, se você já trabalhou com alguém, se você conhece ou já estudou, você conhece aquela pessoa, você sabe como é que ela trabalha, sabe como é que ela estuda, sabe o método de trabalho dela, que foi o que aconteceu comigo quando eu fui fazer o curso. Eu ali já tinha quase 6 meses de curso e essa pessoa, por me conhecer, conhecer o quanto eu sei sobre aquele tema, conhecer o quanto eu sabia da indústria do petróleo, saber como eu trabalhava em equipe, ela se sentiu confortável de me indicar. Mas não foi um peixe, não foi uma coisa de tipo, ele me indicou e eu entrei, ele me colocou lá dentro. Não, ele me indicou para eu participar de um processo seletivo. Isso é a indicação que faz as pessoas entrarem. É quando você tem alguém que diz que tem essa relação de confiança, que também tem a relação de confiança com o recrutador e atesta que aquela pessoa que está concorrendo é uma pessoa íntegra, ou que ela consegue, que ela tem realmente aquelas capacidades que ela está dizendo que tem, de que é uma pessoa que vai agregar valor à indústria, à empresa. Então aí essa pessoa se sente confortável de indicar, e nada mais é do que isso. Não existe, eu não vejo, é muito raro você ter hoje, principalmente porque as empresas são grandes, a gente não tem empresa pequena, familiar. Então, antigamente podia até acontecer isso porque tinha muita empresa pequena que contratava pessoas por indicação, ou até dentro da própria Petrobras, eu já vi acontecer isso, de uma pessoa que tem um cargo de influência, de poder, querer indicar uma pessoa, e antigamente isso funcionava e na época que eu estava lá não funcionou. Não é porque ele era gerente que ele conseguiu colocar alguém na terceirizada para trabalhar para eles. Então, hoje em dia, não existe isso de colocar porque eu estou indicando, eu tenho cargo de poder, então coloca aí dentro. Não, ele pode até indicar para entrevista, a pessoa fez entrevista, mas não passou. Então, isso é a indicação que faz as pessoas entrarem. E nisso você pode trabalhar. O evento de amanhã é exatamente isso que eu vou ensinar. Como é que você constrói essa relação de confiança, esse networking, que vai te abrir essas portas. Qualquer um pode construir essa rede de contatos. Então, você vai passar a ter referências e poder ser indicado também. Isso é algo construído, sabe? E aí, ou então você vai falar que a empresa paga muito pouco para quem está começando. Bom, isso é fato, porque quem está começando ainda tem que adquirir a experiência. Então, é difícil, vai ser muito difícil. Eu nunca vi ninguém pagar salário de quem é uma pessoa sênior, uma pessoa plena, para uma analista júnior ou por um cargo de entrada. Então, realmente, mas isso é em qualquer indústria. Então, e às vezes tem aquelas vagas que também exploram um pouco isso. Eu entendo também esse ponto, como aquelas vagas que estão oferecendo vaga offshore sem experiência, mas o salário é lá embaixo. Aí você tem que optar.
Ou você pega essa vaga para ganhar pouco e para ganhar essa experiência que você quer, que vai te abrir mais portas no futuro, você bota um prazo determinado para aquilo. Por exemplo, essa vaga que paga metade em vez de pagar, vamos supor, 5 mil pro técnico de segurança, que é a média ali do salário do técnico de segurança, ela paga 2.500. Aí você tem que fazer uma escolha e vai botar um prazo determinado para isso. Porque se você sabe que você está sendo desvalorizado, mas em troca a empresa tá te dando a oportunidade de adquirir experiência sem você ter essa experiência prévia, essa experiência não tem valor, né? Ela não tem preço. Então, é algo que você precisa escolher. Ou você faz o caminho mais tradicional, porque essas vagas são raras de acontecer, ainda tem isso. Ainda que elas pagam um pouco, é muito difícil você ver contratando para trabalhar direto no offshore. Ou você faz o caminho que é o tradicional e que é o que funciona, que é tentar entrar para uma vaga onshore de uma empresa que também atua no offshore. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Bram é uma empresa de apoio marítimo que ela tem atividade nas suas bases de apoio, assim como nos barcos, né? Os barcos de apoio prestam apoio para a plataforma. Então, o que ela faz? As vagas offshore nem vão para a rede, né? Elas nem saem. Quando saem é muito raro. O que eles fazem? Eles pegam os técnicos de segurança, os profissionais de segurança do trabalho deles que já trabalham na base e promovem para uma vaga offshore. E aí o que abre agora é o que? É essa vaga no onshore. Então o caminho que vai te fazer chegar no offshore, para quem quer chegar no offshore, é o onshore. Se você não tem experiência nenhuma, busca essas vagas que são mais de trainee, que são mais de um profissional júnior, ou que não pedem experiência, ou que de repente, se você tem que ainda adquirir experiência para tentar entrar na indústria do petróleo, adquire essa experiência. Tem que botar isso no seu plano de carreira. Você vai mapear, eu vou adquirir experiência, quanto é preciso? 1 ano de experiência eu já consigo entrar? Então eu vou procurar uma vaga fora da indústria do petróleo, mas que tenha a ver, que eu consiga aproveitar aquela experiência. Então vou botar que eu vou ficar 1 ano nessa empresa, acabou esse 1 ano, ou enquanto eu estiver lá, eu continuo já, né, me candidatando às vagas para a indústria do petróleo no onshore. Eu conseguindo a vaga, eu já saio e troco entro na indústria. Entrando na indústria, você vai mapear os seus passos para ir para o offshore. Então, o começo, ele tem que ser estrategicamente pensado. Existem as oportunidades. A primeira fase, quando você faz a sua reflexão, você também mapeia isso. Depois que você conhece a indústria, você vai mapear o seu caminho e desenvolver esse seu plano para conseguir entrar na indústria ou conseguir a vaga offshore, que é o que muita gente quer. Então, um jeito errado de você tentar superar isso, esse obstáculo de eu não tenho experiência e por isso eu não consigo entrar no mundo do petróleo, é você tentar os outros caminhos. Se você está tentando um caminho único e esse caminho não está funcionando, é porque tem, obviamente, alguma coisa errada. Porque muita gente consegue entrar, então o que você está fazendo de errado? Pode ser, por exemplo, que o que você está fazendo de errado é só tentar um caminho. Você tem que tentar ver outras opções, abrir outros caminhos, outras frentes, conversar mais com as pessoas, entender com quem já está lá dentro. Não é conversar com quem também está batendo cabeça, não. Você tem que conversar com quem já encontrou a solução. Das pessoas que já encontraram solução. Qual é o caminho que eles seguiram? Então, essa é a forma certa de você conseguir tentar entrar para a indústria do petróleo. E aí, eu dividi, assim, na minha cabeça, em 5 perfis, né, profissionais. Um é aquela pessoa que está se formando. Então, como é que a pessoa que está se formando, como é que ela entra para a indústria do petróleo? E para mim, essa é a mina de ouro. Quanto mais cedo você identificar que você tem perfil para a indústria do petróleo, que isso é o que você quer, melhor é, porque as vagas de estágio abrem todos os anos e várias vezes no ano para diversas empresas. Quase toda empresa que trabalha na indústria do petróleo tem vaga de estágio e é a melhor forma de você conseguir experiência. Então, se você está se formando, seja em técnico, seja em superior, é mais comum em nível superior você conseguir estágio. Então, aplica para estágio, mapeia todos os processos seletivos de estágio e participa de todos eles. Outra forma de você ganhar experiência em segurança e meio ambiente, ou pelo menos se preparar melhor para poder entender, né, como é que a indústria funciona, ou quais são as habilidades que precisam, fazer um networking que vai te ajudar a ganhar essa experiência,
é se envolver com cursos e eventos que são promovidos, por exemplo, na sua faculdade para a área de segurança e meio ambiente. Essa foi uma das estratégias que eu tive quando eu entrei na indústria do petróleo, porque como que eu consegui o estágio? Na época os processos seletivos eram um pouco diferentes, eu sim fiz toda aquela parte de dinâmica e tudo mais, mas no final consegui uma vaga para a área comercial, não era o que eu queria, falei que o que eu queria era segurança e meio ambiente, e o gerente falou que quando houvesse a vaga eles me chamariam para fazer a entrevista final com o gerente. Eu não acreditei muito que aquilo ali e eles iam me chamar de novo mesmo, mas continuei ali no meu plano, fazendo os cursos da faculdade, todos voltados para a área de meio ambiente. Quando me chamaram um ano depois, eu já estava pronta para aquela vaga. Então, eu já tinha bastante conhecimento teórico, já entendia bastante dos processos. E isso tudo agrega na hora de você entrar para a indústria do petróleo. Aí, se você é formado, tem um outro perfil, se você é formado até 2 anos. Até 2 anos, você ainda consegue entrar com vagas de trainee ou júnior. E aí, uma outra forma de você conseguir entrar, de você fazer um networking quando você é recém-formado, são os cursos de especialização em algum tema da sua área, né, que tem a ver com o seu plano de carreira, mas voltados para a indústria do óleo e gás. Você tem que pensar naquele curso que os profissionais da indústria também estão fazendo. Então, para você poder ter essa ponte, fazer esse contato com essas pessoas. E projetos voluntários, você consegue adquirir experiência também com projetos voluntários, assumindo alguma posição na área de meio ambiente e segurança, e isso sim é aproveitável no currículo. Se você tem mais de 2 anos de formado e não tem experiência nenhuma em segurança e meio ambiente, mas de repente você trabalha, você não tem experiência em segurança e meio ambiente, mas você já trabalhou, você já tem 2 anos de formado, você já está no mercado de trabalho, começa a se envolver nos eventos da sua empresa relacionados à segurança e meio ambiente. Quais são esses eventos? CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. A CIPAT, participa dos eventos da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, participa das brigadas de emergência. A maioria das empresas hoje em dia tem uma brigada de combate a incêndio, uma brigada de primeiros socorros, vê qual é a melhor brigada de evasão, vê qual é a que mais se adequa ao seu perfil. Se você gostar bastante do tema, que nem era eu, quando eu era estagiária, eu não podia participar disso, por isso que você tem que realmente estar como funcionário na empresa. Mas quando eu fui contratada, eu participava de todas elas. Todas elas eu estava, porque eu já estava na área e eu ainda gostava dessas coisas, né? E isso é bom porque te ambienta no tema. Se você não tem o seu currículo voltado para segurança e meio ambiente, esses treinamentos te ajudam a começar a falar essa língua da segurança e meio ambiente. Você pode também participar das atividades e programas de ESG dentro da sua empresa. Hoje em dia, ESG está muito na moda. Então, meio ambiente, sustentabilidade, tudo o que tiver a ver com isso, participa, faz pergunta, tenta se inteirar do assunto. Você pode também, por exemplo, se envolver nos elementos de sistema de gestão. Quando você tem o sistema de gestão implementado na empresa, procura saber um pouco mais. Você tem ali a sua parte, que de repente você faz uma participação como o usuário, né? Mas tenta se interessar um pouco mais, tenta conhecer como é que funciona, qual é a teoria que tem por trás do sistema de gestão, por que o sistema de gestão é importante. Então isso tudo vai agregar e vai começar a te direcionar para essa área, e isso tudo você pode colocar também no seu currículo, vai te dar mais vocabulário, vai te dar mais envolvimento para você de repente até internamente conseguir migrar para uma área de segurança e meio ambiente. Uma outra forma de você conseguir, com experiência de trabalho, mas sem experiência em segurança e meio ambiente, são os comitês de segurança e meio ambiente. Muita empresa tem comitê de segurança e meio ambiente para discutir ações de segurança e meio ambiente. Você pode participar de forma ouvinte ou pode participar de forma ativa. É importante que você esteja envolvido, né, nessas ações, se você quer mostrar para a empresa que você quer migrar para essa área. E fazer os cursos que, de repente, te aproximem ainda mais. Se você tiver disponibilidade de fazer curso, a melhor coisa é você, estando empregado, investir nessa sua transição. Então, como eu disse, a mesma coisa para quem está formado até 2 anos. Curso de especialização em algum tema da área voltado para a indústria de óleo e gás e voltado para a área de segurança e meio ambiente vai te ajudar a criar o networking, a criar o vocabulário, a criar a base teórica para você concorrer às vagas. Aí a gente tem o 4º perfil profissional, que é aquele formado com experiência em segurança e meio ambiente, mas em outra indústria.
Então, o curso de especialização também entra nesse critério de você conseguir fazer o networking, conseguir abrir uma porta por ali. Você pode também pegar já essa experiência, toda essa bagagem que você tem em segurança e meio ambiente e traduzir da forma com que a indústria do petróleo fala e da forma com que ela precisa. Pegar o que é mais importante dali da sua experiência e construir o seu currículo de forma que fique atrativo para quem vai contratar você. Para ele ver que você teve experiências que sim são muito úteis na indústria do petróleo. E lembrar sempre, a gente não precisa cumprir 100% dos requisitos. Então, a gente pode, de repente, eu não tenho um curso, eu não tenho todas as experiências que eles pedem. Não precisa. Se você tiver ali 70% de aderência ao que eles estão pedindo, você já pode concorrer àquela vaga e tentar aquela vaga. Uma coisa que acontece muito, até estava conversando com uma colega minha aí, que estava aqui em casa hoje, e aconteceu comigo também. Muitas vezes a gente vai para uma entrevista, a gente é chamado para uma entrevista, a gente não tem completa aderência àquela vaga, mas ainda assim chamam a gente. Acontecem das empresas criarem ou remanejarem posições para absorver a gente, porque se a gente faz uma boa entrevista, ainda que a gente não tenha completa aderência àquela vaga, aquela empresa vai querer você para aquela, para alguma outra vaga que eles tenham disponíveis. Então é importante que você vá confiante, que você saiba do seu valor, que você saiba do que você é capaz e que você faça uma boa entrevista, mesmo que a vaga não esteja completamente alinhada com o seu perfil, mesmo que você tenha isso, por exemplo, dos 70% de aderência. Na empresa que eu estou hoje, eu concorri primeiro para uma vaga em que foi disponibilizada e no final eu me saí tão bem na entrevista que eles me botaram numa vaga que para mim foi melhor ainda. Então, ter em mente isso. Muitas vezes a vaga que está lá disponibilizada pode te abrir outras portas que você nem enxerga. Então, não deixa de aplicar para as vagas. Mas sempre, não tem aquele currículo padrão que você sai distribuindo e panfletando para todo mundo. Não é para fazer isso. Você vai olhar para a vaga, vai olhar para a sua experiência, vai pegar o que você tem de melhor e que traz aderência à vaga e vai fazer o currículo voltado para aquilo. Toda vaga que você for fazer, é importante que você faça isso, porque isso aumenta muito as suas chances de ser chamado para uma entrevista. E aí, a gente vai agora para o quinto ponto, que é o formado em área não relacionada e que também não tem experiência. Então, aquela pessoa que, de repente, é um engenheiro de petróleo que quer vir para segurança e meio ambiente, mas ele não tem formação e não tem experiência em nada com segurança e meio ambiente, nem com experiência na profissão dele mesmo. Então, o que você tem que fazer? Aí, você também a opção de buscar os cursos de especialização. Dali você pode, por exemplo, se especializar em segurança do trabalho, ou fazer uma segurança ambiental, ou algum curso, de repente, de formação para quem é técnico em alguma outra coisa e faz um curso de formação de auditor em segurança e meio ambiente, nas normas, de segurança e meio ambiente, e daí você começa a ter alguma capacitação que vai te dar base para se candidatar para as vagas de segurança e meio ambiente. E aquilo, se você não está ainda na indústria e você só vê vaga com experiência, você tem diversas formas de adquirir essa experiência. Então, pensa se alguma dessas possibilidades se encaixa na sua realidade e me conta aqui. Se de repente o que você falou pra mim, nada disso serve, eu não consegui me encaixar em nada, e a gente tenta pensar na sua situação. Mas, em geral, esses 5 perfis tem essas possibilidades de conseguir, uma oportunidade, de conseguir uma experiência, e aí, conseguindo a experiência, conseguir entrar na indústria do petróleo. Creio que um currículo resumindo, mostrando os cursos voltados para a vaga, seja melhor que um com 30 cursos não necessariamente aplicados à vaga. Exatamente, Marco. Você tem que botar o que é objetivamente necessário para aquela vaga. Não adianta nada, que nem acontece, por exemplo, eu estou aplicando para uma... Já trabalhei em segurança, meio ambiente e sistemas de gestão, mas eu estou aplicando para uma vaga de segurança. O que adianta eu botar lá que eu fiz, por exemplo, que eu implementei modelo de excelência de qualidade? Para quem está trabalhando em segurança não faz a menor diferença. Então, você vai tirar isso e vai colocar só ali o que você realmente tem que agrega no desenvolvimento do seu trabalho para aquela função. Se você estivesse naquela função, o do que você tem que agrega valor? Então, é isso que você tem que focar quando você for desenvolver o seu currículo. Essas vagas aceitam voluntários de observador de biota marinha? Não.
Não, Alessandra, não aceita voluntário. E tem um curso lá específico para isso. Ou para ser observador de biota marinha, você primeiro tem que ter... O curso não é exigido, mas se você tem, ele te abre muitas portas, porque ele te embasa para aquela função. Então, para você ser observador de biota marinha, você tem que ter uma bagagem boa da parte técnica. Muitos observadores de biota marinha não são só técnicos, eles são, na verdade, nem técnicos. Muitos deles são graduados, pós-graduados, mestrado, tem gente que tem pós-doutorado, porque realmente é uma área de muita especialização quando você entra na área ambiental, assim, técnica mesmo. Então, para você conseguir uma vaga dessa, você tem que ter pelo menos atuado numa consultoria. Você vai começar por consultoria, se você quer uma vaga dessa. Você vai atacar as consultorias. E aí dentro da consultoria, quando ela estiver trabalhando para um projeto que precise desse profissional, você tem mais chances de se mostrar, porque você vai estar ali na cara do gol, né? Então você vai estar na cara do gol, de repente você está trabalhando para desenvolver um projeto teórico dentro do licenciamento, você está lá fazendo o programa de monitoramento ambiental, está escrevendo ele, revisando o texto, um trabalho mais burocrático, mas aí pintou uma oportunidade, vocês conseguiram a licença, pintou um contrato de implementação e aí precisam do profissional a bordo. Se você tem as capacitações necessárias, demonstrou um bom trabalho, tem todos os cursos que precisam ter, de repente já para embarcar e tudo mais, e tem esse curso do MMO, é muito grande a chance de você conseguir essa vaga embarcado dentro da própria consultoria. Então é uma oportunidade de você conseguir entrar. A consultoria é uma oportunidade muito boa para quem é da área ambiental, principalmente. Então, faz isso, tenta buscar um curso que você possa fazer, que agregue ao seu currículo, que seja interessante para o desempenho da sua função. Se você tiver condição financeira, é melhor ainda, senão você se planeja para isso financeiramente, para arcar com esse custo. Já começa a mapear o que tem de interessante. Se você quiser, eu posso até te dar umas dicas depois do que pode ser interessante, do que pode ser aproveitável na indústria do petróleo. E aí você se planeja financeiramente, faz esse curso, você vai atacar duas coisas com uma ação só. Você, além de melhorar seu currículo e começar a focar para a área de segurança e meio ambiente, você vai estar fazendo um networking de qualidade. Ou a questão do curso de formação de auditor, também é uma ótima oportunidade para você entrar na indústria do petróleo, porque tem muita vaga que vai ser da área de qualidade para segurança e meio ambiente. Aí não importa se você é engenheiro, técnico, mas se você, por exemplo, é um auditor líder de segurança, um auditor líder de meio ambiente, isso já conta muitos pontos e tem várias vagas super boas para quem é dessa parte de sistema de gestão da qualidade, na verdade, sistema de gestão de meio ambiente e segurança. Então já é uma forma de você entrar em contato com essas áreas. Uma vez lá dentro, você vai começar a absorver, se você quiser ir para a área técnica, absorver muito do dia a dia do Departamento de Segurança e Meio Ambiente para conseguir dar os seus passos lá dentro até chegar onde você quiser chegar. Vou me despedir de vocês, agradecer a presença de todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui, tá bem? Obrigada a todo mundo.